Irmãos, abramos nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura do versículo de número 15 ao versículo de número 25. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 15 a 25, dando continuidade às exposições que nós temos estudado aqui no livro de 2 Samuel. Assim a palavra do Senhor. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram-se a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Irei eu a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gededias, por amor do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio imenso concedido a nós, Senhor, de podermos abri-la e estudá-la. Pedimos nesse instante, Senhor, que o Senhor nos conceda a graça de entendê-la. Abra os nossos olhos, meu Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender a Tua palavra. Nós precisamos para isso que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Por isso, Senhor, nos ilumina, mas também, Senhor, nos dá a força para, ao compreendermos a Tua palavra, andarmos em conformidade com ela. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Queridos, a igreja verdadeira, ela possui necessariamente três marcas. Uma igreja verdadeira, primeiramente, ela tem uma pregação da palavra fiel. Em segundo lugar, ela tem que lidar com os sacramentos de maneira pura e santa. Em terceiro lugar, ela deve exercer a disciplina também com fidelidade. Então veja, se uma igreja possui uma boa pregação, se a igreja tem cuidado com os sacramentos, mas não exerce a disciplina, ela ainda está em queda, ela está sendo menos pura. De maneira que a disciplina, meus irmãos, é uma marca de uma igreja que está realmente preocupada com o bem-estar do seu povo. Mas como é que o exercício da disciplina pode ser uma coisa boa, se nós sabemos que a gente sofre no processo? O autor dos Hebreus vai dizer que quando estamos sob disciplina, realmente é ruim, nós nos sentimos mal. Ninguém apanhando do pai e da mãe acha que é tranquilo, que está tudo bem. Não está. A gente sempre está no sofrimento. Mas nós precisamos compreender que a disciplina vem da parte do Senhor para
E mesmo que nós vivamos em meio à disciplina com sofrimentos, ela visa graça, visa misericórdia, vira bênção no final. A ideia é sempre essa, de que a disciplina visa a correção, que termina com graça, misericórdia e bênçãos. É isso que nós vemos acontecer aqui no capítulo de número 12. É estranho, porque não parece Davi que a gente conhece. Nós trabalhamos um livro inteiro de 1 Samuel. Nós vimos um Davi batalhando, nós vimos um Davi sofrendo, sendo perseguido. Nós vimos um Davi que nas situações mais extremas, quando teve a oportunidade de assassinar Saul, não fez. Um homem temente, fiel a Deus, que passou por mais de 10 anos num perrengue terrível, e ele continuava firme. Mas nós vimos, iniciando o segundo livro de Samuel, um Davi agora rei. Quando os seus inimigos foram tirados diante de si, desde Saul, filho de Saul, e todos os inimigos de Israel, nós vimos um Davi que estava crescendo, prosperando em todos os sentidos, e ele agora sendo muito abençoado. Mas o capítulo 12 é uma mancha na história de Davi. Nós vimos um rei que agora estava poderoso, um rei que vencia tudo que passava pela frente, mas um rei que caiu de forma humilhante. E nós vimos essa destruição de Davi com uma série de eventos descritos no capítulo 11, quando ele se deparou com uma mulher que estava se purificando ritualmente de sua menstruação. O texto para dizer que essa mulher era muito bonita, no versículo número 2 do capítulo 11. Davi a desejou. E o capítulo número 11 é um Davi que age o tempo inteiro em prol do seu próprio pecado. Primeiro, para a produção do seu próprio pecado, os versículos de 1 a 5. Ele a deseja, ele pergunta aos seus servos quem ela é. Recebendo a pergunta, ele envia mensageiros para ela, ele se deita com ela, ele volta para sua casa no versículo, ela volta para sua casa no versículo 4, mas seguindo o versículo 5 diz que ela concebeu. A partir do versículo número 6, todos os atos de Davi são para encobrir o seu pecado. Ao invés de confessá-lo e abandoná-lo, ele encobre primeiramente tentando enganar o Urias, que era o esposo de Betseba, tenta trazer esse homem para lá, e mais para cá, para o palácio, e levá-lo para sua casa, então, para que ele se deite com a esposa, e quem sabe assim encobrir o filho que ia nascer. Mas ele não faz isso, ele o embriaga, mas mesmo assim ele não faz isso. Ele escreve uma carta e manda pela mão do próprio Urias, que seria a carta que iria assassinar o Urias. Nós vemos o Davi agindo e fazendo de tudo para encobrir, conseguindo. E conseguiu encobrir. Urias morreu, ele tomou a viúva para si e se tornou esposo dessa moça. Mas o texto terminou no capítulo 11 dizendo que isso Davi fez, era mal aos olhos do Senhor. O capítulo 12 iniciou com Davi sendo exortado por Natã. O Senhor envia o seu servo do mesmo jeito que ele enviou o servo, Davi enviava servos. Deus agora envia um servo a Davi com uma história terrível, mostrando a maldade, a crueldade de Davi, e logo em seguida mostrando toda uma condenação a Davi. E a punição iria ser severa. Deus começou dizendo que tinha dado tudo o que Davi tinha. Versículo número 7: eu te ungi, eu te livrei, eu te dei a casa do seu Senhor, eu te dei as mulheres do seu Senhor, eu dei toda a casa de Israel para você, e se isso fosse pouco, ele disse, eu daria mais. No entanto, ele desprezou a palavra do Senhor, ele desprezou o próprio Senhor no versículo número 10, feriu a Urias e tomou a mulher de Urias para si. Por isso Deus pune Davi com destruição da própria casa. O mal que viria sobre o reino seria suscitado da própria casa de Davi. Versículo de número 11: as mulheres de Davi seriam estupradas em praça pública, e o próprio filho de Davi haveria de fazer isso. Davi trabalhou um capítulo inteiro, por meses, tentando encobrir o seu pecado. Deus disse, eu vou deixar ele público na praça, para que todos saibam que eu estou punindo na praça. Um pecado cometido em oculto e escondido, agora seria disciplinado
diante de todos. E para a tristeza de Davi, ele pensou que ia morrer, porque ele sabe o que foi que Deus fez com Saul, mas para a tristeza de Davi, Deus disse que ele não iria morrer, mas o filho que tinha no ventre de Betseba iria morrer. E essa foi a última informação que nós tivemos no versículo de número 14: o menino iria morrer. O versículo de número 15 dos irmãos inicia agora o processo da própria disciplina em si, porque até então houve um confronto, e nesse confronto Deus denunciou o pecado, mostrou como Davi era um ingrato, que tinha recebido muitas bênçãos, mas que tinha desejado justamente aquilo que Deus não dava, mostrou como ele queria punir a Davi por causa desse pecado. E ficou uma lição muito séria aqui. Nenhum pecado fica sem punição, mesmo que não nos leve à morte. Ele traz consequências sobre nós e sobre as nossas famílias, e as consequências agora vêm por meio da disciplina. O texto, meus irmãos, é dividido em alguns blocos. O primeiro bloco nos mostra a reação de Davi diante do início da disciplina. Em seguida mostra a reação de Davi uma vez disciplinado, e mostra a graça de Deus depois da disciplina. Primeiramente, vejamos como Davi reage quando a disciplina começa a ser anunciada a partir do versículo 15. O texto diz que depois que Natan deu a notícia, voltou para casa. Natan já fez o que tinha que ser feito. Você pode pensar assim, que Davi ficou com raiva de Natan. O texto termina com Natan também, então Davi não ficou com raiva de disciplina. Isso aqui é importante, porque às vezes as pessoas ficam com raiva do pastor e do conselho quando acontece disciplina. Quando a disciplina acontece, fica com raiva do pastor e do conselho porque botaram alguém em disciplina. E Davi não mostra isso, porque a mão que disciplina é a mão que ama, a mão que não disciplina é a mão que odeia. E Natan foi um agente de Deus para demonstrar amor por Davi, porque Deus simplesmente podia ter rejeitado Davi, mas não. Deus resolveu discipliná-lo. Natan volta para sua casa, e o texto usa uma palavra muito dura, logo no início do versículo, diz: e o Senhor feriu a criança. Isso aqui, meus irmãos, é duro, porque em primeiro lugar, veja quem é que fere a criança. Ele não simplesmente diz Deus feriu a criança, ele diz o Deus de Davi, o Deus de Israel. Veja que há um comprometimento de Deus nessa ação. Deus está se comportando como Deus do seu povo, ele está em defesa do seu povo, e por isso ele está punindo a criança. Não só isso, olha a palavra que aparece, ele não simplesmente diz que o Senhor foi lá e adoeceu a criança. O termo usado é o Senhor feriu a criança. Isso no capítulo 10 apareceu o tempo inteiro, Davi ferindo os inimigos, Davi ferindo os inimigos, Davi ferindo os inimigos, e o texto diz agora que é Deus que fere a criança. Isso é uma linguagem militar. É um Deus que se levanta como um general e se levanta contra um bebê. E um bebê de dias. Não é um bebê que já fez um monte de besteira. Não, esse bebê é um bebê de dias. Era nesse bebê que o pecado de Davi seria punido. E o texto faz de forma muito clara, diz: Deus o feriu. Deus se levantou para punir ele. Deus se levantou para destruir essa criança. Ele disse: isso aqui é sério. Nós vimos na semana passada que essa criança iria pagar de forma inocente pelo pecado de Davi, da mesma maneira como Cristo pagou pelo nosso pecado, sendo sendo ele também inocente e nós culpados. Mas da mesma maneira, o Senhor se levanta e feriu essa criança, da mesma forma ele fez com Cristo. Foi ele que se levantou e feriu a Cristo na sua ira e na sua justiça. É a justiça de Deus sendo aplicada. Mas vejam como é que Davi reage. Davi podia ter se revoltado nessa hora. Davi disse: Senhor, a criança não tem nada a ver com isso. Ele podia ter se revoltado, ele podia ter se levantado contra o Senhor, mas a atitude de Davi em relação à disciplina é fantástica, é uma atitude de intercessão. Por que Davi está intercedendo? Por causa de uma confiança que Davi possui. Davi confia na misericórdia de Deus. Davi conhece a Deus e sabe que ele é misericordioso, sabe que ele é bondoso. Nos dois salmos que ele escreveu por causa desse contexto, o Salmo 32 e o Salmo 51, em todos os dois ele destaca: Deus é misericordioso. E o que é que ele faz agora? Ele apela para a misericórdia. O texto nos diz que a criança adoeceu e Davi vai buscar misericórdia. Mas eu quero destacar somente mais duas coisinhas aí no versículo de número 15.
O texto diz que a criança era filha da mulher de Urias. O texto faz questão de dizer: era mulher de Urias, aquele que Davi matou. A criança foi feita enquanto ela era mulher de Urias. E o texto fala para dizer também que a criança, quando adoeceu, não foi uma doençazinha simples, ela adoeceu gravemente, ela adoeceu mortalmente. Como é que Davi reage? Versículo 16, o texto diz assim: buscou Davi a Deus pela criança. Ele inicia, meus irmãos, intercessão. Ele inicia uma fase de oração. E aqui, meus irmãos, os verbos são muito fortes. O texto diz que ele buscou. Não é só uma questão de ele fez uma oraçãozinha. Não, a criança está muito doente. Essa criança é muito pequena. E ele está com pena da criança, porque a criança está morrendo por causa dele. E ele simplesmente se coloca como alguém que está intercedendo veementemente. Ele está buscando o Senhor. Ele está buscando o Senhor, intercedendo por essa criança. Olha o verso seguinte: ele jejuou. Ele parou de comer em nome do Senhor, voltar atrás e não matar essa criança. Ele tinha esperança de que Deus não iria punir essa criança no lugar dele. Ele tinha esperança de que o Senhor iria voltar atrás e dizer: não, então deixa a criança viva. Ele tinha esperança disso. E por isso mesmo o texto diz que ele buscou ao Senhor, que ele jejuou, e o texto termina dizendo assim: e ele passou a noite prostrado em terra. É triste porque a outra vez que esse verbo prostrado apareceu foi Davi lá no capítulo 11, versículo 4, dizendo que ele se deitou com Betseba. Agora ele não está deitado com Betseba, agora ele está deitado no chão, sem forças, jejuando, clamando a Deus por misericórdia. As pessoas ao redor de Davi ficaram preocupadas, porque não é fácil ver o rei desse jeito. O rei estava quase morrendo, o rei estava extremamente angustiado, e a angústia de Davi ficou clara para todos os que estavam próximos a ele no versículo 17. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. É o rei que está deitado no chão, é o rei que está lá sujo no chão, sem comer, clamando, orando, chorando. É esse rei que está lá. Eles não podem ver o rei desse jeito. Eles tentam levantar o rei, mas o texto diz que o rei não quis se levantar, nem quis comer. Não quis e não comeu com eles. Ele está de jejum, ele está clamando ao Senhor por misericórdia. Eu acho isso aqui bonito demais, porque notem, Davi está pedindo ao Senhor para que ele use de misericórdia e não traga sobre Davi a punição que Deus disse que traria. Isso é justo? É justo. O que eu acho fantástico nisso é que Davi conhece muito bem a Deus, que Davi conhece o Senhor profundamente e sabe como Deus é misericordioso, e que Deus às vezes promete uma punição severa para o pecado e volta atrás e não permite que a punição aconteça. É isso que Davi está esperando, que Deus tenha misericórdia dessa criança e ele não mate a criança. Por isso Davi insiste, e Davi faz aquilo que Cristo nos ensinou: orar de forma insistente, persistente. Ele ora ao Senhor em jejum e humilhação plena, porque ele precisa que essa criança seja salva. Ele não quer trazer na consciência a morte dessa criança, ele pede a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: nem sempre os seus pedidos serão atendidos. Nem sempre Deus vai ter misericórdia e Ele vai deixar com que o seu pecado saia ileso. Nem sempre Ele vai usar a misericórdia assim, porque Deus não quis usar a misericórdia dessa maneira. Vejam, meus irmãos, que por várias vezes filhos foram colocados de forma assustadora em risco. Nós temos o caso de Abraão com Isaac. Isaac estava lá pronto para ser morto pelo pai. O autor dos Hebreus diz que ele tinha esperança de uma ressurreição, porque havia promessa. Deus teve misericórdia, parou a mão de Abraão no meio do caminho e providenciou um cordeiro para substituir Isaac. Mas aqui não tem substituto. Aqui não tem substituto. Davi clama para que o Senhor suspenda a punição sobre a criança. Quem sabe mantém as outras. Quem sabe se Deus tivesse punido em Davi, ele estaria mais contente. Mas no fato de punir a criança, Davi clama por misericórdia sobre a criança.
Isso nos mostra que nem sempre jejum, oração e prostração vai nos dar aquilo que a gente deseja. Porque Deus não usou de misericórdia. 7 dias nessa condição. Você tem noção do que é 7 dias orando, chorando, deitado, sem comer? Não foi 1 hora ou 2. 7 dias de oração. 7 dias clamando por misericórdia. A gente passa até a hora, já fica com raiva sem responder, não é? 7 dias. Sabe o que é triste para mim, que eu sou pai? É que se Deus tivesse matado a criança assim, seria melhor. Não é? Se na hora que Natan foi para casa, a criança já estivesse morta, Davi teria chorado e teria resolvido o problema. Mas Deus colocou a criança doente. E quem é pai aqui sabe o que é ter um filho doente em casa. Quem é pai aqui sabe o que é ter um filho prostrado em casa e o desespero e a preocupação que é. Foram 7 dias de sofrimento e de esperança. Sofrimento por ver a criança só morrendo. Esperança, orando para que Deus não a matasse. Mas 7 dias depois, a criança morreu. Nós não sabemos quanto tempo essa criança tinha, porque o texto, no capítulo 11, terminou dizendo que ela concebeu e deu à luz um filho. Então, um menino nasceu. Nós não sabemos quanto tempo durou. Há quem diga que o espaço entre o versículo de número 27 e o evento aqui não são de dias, é muito mais curto. Se a criança era uma recém-nascida de 7 dias, ela nem chegou a ser circuncidada. E isso pode ter sido verdade pelo seguinte: se você prestar atenção, a criança não tem nome. Eles não chegaram sequer a dar um nome para a criança. Não deu tempo, ela morreu. Então parece que essa criança era muito pequenininha mesmo, e nem chegaram a dar um nome para ela, porque senão o autor teria colocado o nome da criança. Afinal de contas, Davi teve outros filhos, e a tudo indica que esses filhos morreram, mas o nome deles aparece. Mas a criança nem nome tem. 7 dias depois a criança morreu. E aí depois você vê um rei por 7 dias chorando, deitado no chão de terra, sem comer, orando a Deus para que a criança não morresse. E agora você sabe que ela morreu. Quem é que tem coragem de contar para o rei que o menino morreu? Foi isso que aconteceu agora no versículo 18. 7 dias depois a criança morreu. Davi ainda não sabe, ele está orando, pedindo a Deus. E os servos começam a discutir: quem é que vai dar a notícia? Eles conhecem Davi, e eles sabem que mensageiro naquela época às vezes tomavam umas pancadas. Lembra que essa guerra começou justamente por causa dos mensageiros apanhando. Então quem é que vai dar uma notícia dessa? Rapaz, se o rei está uma semana deitado no chão, sem comer, orando para o menino morrer, quem é que vai chegar e dizer: olha, ele morreu? Quem é que vai dizer para Davi que a oração dele não foi respondida? A preocupação toda é como é que Davi vai reagir quando souber que a oração dele não foi respondida. Ele provavelmente vai dar uma chapa em quem disser. E eles ficaram angustiados aqui com qual era a reação dele. E a preocupação maior deles é com o estado emocional de Davi. Vejam aí, o texto diz assim: eles temiam anunciar e diziam: a criança estando ainda viva, nós falávamos com ele e não dava ouvidos. Isso é dito no versículo número 17. Eles iam falar com eles: olha, vai se levante, vai comer. Eles pensavam que ele estava sem comer por tristeza. Era bem verdade que ele estava triste, mas ele estava sem comer em jejum ao Senhor. Eles pensavam: mas se ele está uma tristeza dessa com a criança doente, imagina quando ele chegar com a notícia de que a criança morreu. Ele vai ficar ainda pior. E diz assim: como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá. Eles estavam com medo de Davi fazer de repente uma besteira. Eles estavam com medo de Davi entrar em desespero, em angústia profunda. Isso é normal, a gente espera isso. Se a gente vê alguém sofrendo uma disciplina tão dura como essa, a expectativa que a gente tem é: a pessoa vai reagir mal, e muitos reagem mal. Muitos reagem mal. Mas o texto nos diz que Davi reage à disciplina de uma maneira completamente diferente. Ninguém teve coragem de dizer para Davi, mas ele deduziu que ele não é bobo nem nada no versículo 19.
O texto nos diz que ele viu que os servos estavam cochichando. A movimentação ao redor dele estava diferente. Eles começaram a olhar para Davi, falavam e conversavam uma coisa, e Davi deduziu que eles tinham alguma coisa para dizer para ele, mas não estavam com coragem de dizer. E aí, meus queridos, vejam que coisa, como é que Davi reage agora? O texto diz que eles cochichavam, Davi pergunta: a criança morreu? E a resposta deles foi: morreu. Pronto. O maior medo de Davi se concretizou. A maior tristeza do coração de um pai se concretizou. O que é que espera que aconteça agora? Deus não teve misericórdia. Deus não teve compaixão. Deus não voltou atrás. Deus puniu. Deus fez aquilo ali. E agora, como é que a gente reage? A disciplina foi concretizada. A disciplina aconteceu de verdade. Davi orou pedindo para que o Senhor suspendesse a disciplina, mas Deus não resolveu suspender a disciplina. Deus resolveu disciplinar. Como é que ele reage quando a disciplina foi concretizada? De uma forma bem estranha, pelo menos para os seus servos. No versículo número 20, meus irmãos, temos a maior quantidade de verbo por metro quadrado. Já notaram aí? O versículo todo parece que é só verbo. É ação do início ao fim. A informação é: a criança morreu? Resposta: morreu. A criança morreu. O que é que Davi faz? O texto começa, meus irmãos, primeiro dizendo assim: Davi levantou-se da terra. Davi ainda estava deitado no chão. Ele ainda estava lá prostrado. Há 7 dias ele está lá. Ele está lá jogado no chão. 7 dias sem tomar banho. 7 dias sem comer. 7 dias chorando. 7 dias orando. Primeira atitude de Davi: se levantou. Aí o texto diz assim: ele se levantou, tomou um banho. Claro, ele está podre. Ele está muito sujo. Ele se levantou e tomou um banho. Mas isso é coisa que se faz. Acabou de ter uma notícia dessa. Ele acabou de descobrir que o Senhor o puniu. Ele acabou de descobrir que o Senhor puniu o filho dele no lugar dele. Ele acabou de descobrir que o filho dele morreu. Ele acabou de descobrir isso. Ele fica de pé, ele toma um banho. E olha a expressão seguinte que eu acho mais assustador: ele ungiu-se. Sabe o que é ungir? Ele penteou o cabelo, colocou óleo no cabelo, símbolo de alegria. Ele colocou óleo no cabelo. Oxi, se arrumou. É a mesma coisa de uma mãe, assim que sabe que o filho que estava doente da UTI morreu, ela chega em casa, toma um banho, troca de roupa, passa uma chapinha, maqueia-se, bota um vestido bom e sai para a rua. É a mesma atitude de Davi. Que estranho, não é? Davi botou maquiagem. Estranho. Não combina com o velório. Óleo na cabeça não combina com o velório. Mas Davi se levantou, Davi tomou um banho, Davi colocou óleo na cabeça, Davi trocou de roupa. Imagina a roupa de 7 dias, botou uma roupa limpa, uma roupa melhor, trocou de roupa. Onde ele vai? Para o velório? Não vai para o velório, porque se fosse para o velório, a roupa que ele estava usando era excelente. A roupa suja de 7 dias era uma roupa de velório. Mas Davi não estava vestido para o velório. Ele não se vestiu aqui para o velório. Ele tomou banho, ele botou óleo na cabeça, ele trocou de roupa. Ele não está vestido para o velório. Para onde ele foi? Para a presença de Deus. O texto diz que ele entrou na casa do Senhor. Ele foi para a presença do Senhor. Ele estava em humilhação, orando e pedindo misericórdia. Uma vez que ele soube que Deus executou a disciplina, Davi se arruma e vai para a casa de Deus. Fazer o que lá? Reclamar, dizendo: Senhor, veja a situação que o Senhor acabou de fazer passar. Não, pequei. Deus é justo, Deus puniu do jeito que ele quis punir. O que acontece agora? O texto diz que ele foi para a casa do Senhor, entrou na casa do Senhor e adorou. Ele foi adorar a Deus. Como alguém faz isso? Era para Davi estar com raiva. Era para Davi estar chateado com Deus. Deus matou o filho dele. Davi deveria estar com raiva. Mas não, Davi compreendeu exatamente qual é a função da disciplina. A disciplina, meus irmãos, não visa a nossa destruição. A disciplina visa a nossa instrução.
E Davi entendeu. Enquanto havia esperança do menino escapar, Davi orou, Davi se humilhou, Davi chorou, fez jejum. Era isso que ele deveria fazer mesmo. Porque enquanto nós tivermos expectativa de mudança, nós oramos, nós continuamos pedindo. Porque nós dependemos completamente de Deus. Ele é rei, mas ele age como um mendigo. Ele pede ao Senhor misericórdia. A gente faz isso o tempo inteiro. E nós somos estimulados a isso. Deus não quis atender, Deus quis puni-lo, Deus quis que ele fosse disciplinado. Louvado seja Deus por isso. Davi vai para a casa do Senhor para adorar. Ele está vestido não para lamentar, ele está vestido para glorificar a justiça de Deus. Ele vai adorar o Senhor que faz o que promete. Os crentes adoram dizer que Deus é fiel. Eles gostam de dizer que Deus é fiel, mas só acham que Deus é fiel quando faz as coisas que Ele queria que Deus fizesse. Mas nesse momento Deus estava dizendo: eu sou fiel e confiável. Eu disse que o menino ia morrer e eu cumpri a minha palavra. Agora você precisa adorar a fidelidade de Deus, que é digno de confiança. Você precisa adorar. Davi vai adorar a Deus. Depois de adorar ao Senhor, agora ele toma outras providências, porque já faltava outra coisa. O que era? Voltou para casa, pediu pão. Rapaz, no versículo número 17, o pessoal estava insistindo para comer e não queria. No versículo de número 20, Davi foi para casa e pediu comida, e colocaram comida na frente dele, e ele comeu. Eu quero que você note aqui que Davi está enxergando algo que a maioria das pessoas que passam por disciplina não enxerga. A maioria das pessoas que passam por disciplina ficam com raiva de quem a disciplinou e do Senhor que a puniu. A maioria das pessoas ficam com raiva do próprio Deus por ter feito passar por as circunstâncias que eram consequências do seu próprio pecado, pela vergonha, pelo desprezo, pelas angústias, consequências duras. Mas Davi adora a Deus, porque Davi compreendeu que Deus foi misericordioso em todos os sentidos. Davi compreendeu que em meio à disciplina, o que mais nós enxergamos é graça. Como assim ele viu graça? Porque os servos foram interpelá-lo no versículo 21. Os servos ficaram meio confusos. Que atitude é essa? O homem doente, ele se comporta como se fosse no velório. O menino morreu, ele se comporta como se fosse uma festa. Então está meio invertido. Quem sabe Davi está com problema psicológico? A gente arranja alguém lá no carro junto com ele, tem que mandar Davi para lá. Nessa hora a igreja vem dizer: é trauma. Tem que mandar para o caos. Ele deve estar meio. É choque. Ele deve estar em choque. Porque um comportamento desse é um comportamento errático. Não é um comportamento correto. Não se espera de alguém assim. Ele deve estar em choque. Tem que estar acontecendo alguma coisa. Eles vieram interpelar Davi. O Senhor, a gente não está entendendo direito. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor jejuava e chorava. O menino morreu, o Senhor se levanta e come. Está invertido o negócio. O Senhor está bem? O Senhor está bem? Nós não estamos entendendo. Eles não entenderam, meus irmãos, porque a disciplina às vezes nos parece confusa. Porque parece que Deus está sendo só um juiz. Mas no meio da disciplina, Davi disse: eu vi graça. Como Davi viu graça? Ele explica no versículo 22: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Ou seja, quando a criança estava viva, eu jejuei e chorei. O que eu estava pensando? Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Eu acho fantástico isso aqui. A confiança que Davi tem em se aproximar de Deus, a confiança que ele tem no Senhor, é pelo tanto que ele conhece o Senhor. Ele sabe que Deus é tardio e ele hace grande misericórdia e benevolência. Ele sabe que o Senhor é misericordioso. Ele sabe que o Senhor volta atrás nas punições. E com base em que ele se aproximou, ele disse: eu tinha esperança de que a criança escapasse. O que ele passou fazendo por 7 dias? Orando, pedindo para que o Senhor manifestasse graça e suspendesse a disciplina. Deus não suspendeu a disciplina.
Deus manteve a disciplina. Então Davi não viu mais graça. Ele disse: não, agora eu consigo ainda enxergar graça, porque a criança morreu. Versículo 23. Agora, porque é morta, por que jejuaria eu? Isso não faz mais sentido jejuar, porque o que eu desejava era a criança não morrer. E o que é que Deus já me disse que ia fazer? Sabe o que Davi descobriu aqui? Um negocinho que ele perdeu lá atrás, chamado contentamento no Senhor. Esse foi o problema dele. O Senhor disse: eu dei tudo a você. Ele disse: eu te dei, eu te ungi, versículo 7, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do seu Senhor, eu dei as mulheres do seu Senhor, eu dei a própria casa de Israel, e qualquer coisa que você quisesse eu teria dado. Davi só pediu uma coisa: Davi pediu que a criança não morresse. Deus não deu. Deus disse: eu te dei tudo, e você não quis, você pensou na mulher que eu não queria te dar. Davi só pediu uma coisa agora, e Deus resolveu que não ia dar, que era a criança escapar da morte. Agora Davi tem que ficar com raiva, porque Davi pecou porque ele quis uma coisa que Deus não ia dar para ele, que era a mulher do outro. E por ele não se contentar em Deus, ele desejou a mulher do próximo. Davi agora descobriu que ele precisa se contentar em Deus. Eliseu pediu para que a criança não morresse, mas ela morreu. Não faz sentido jejuar. Por que não? Porque o Senhor quis fazer diferente. Versículo 23 ele diz: poderei eu fazê-la voltar? Ou seja, eu vou começar agora o quê? Uma campanha de jejum e oração pela ressurreição da criança, quando Deus disse que ia matar? Não tem mais sentido. Ele disse: só tem um caminho agora que é mais fácil. Eu irei a ela. Não é mais uma questão de que a criança tem que voltar para mim, não. Não é do jeito que eu quero. As coisas não vão acontecer do jeito que eu quero, porque o jeito que eu quero é a criança vir a mim. Mas agora a única chance que eu tenho de encontrá-la é que eu vou para ela. Eu fico pensando assim, com a morte de Davi, ao encontrar essa criança com o Senhor, não é? Ele encontrou-se com ela. Se eu vou para ela, eu que vou encontrar com ela. O caminho agora é outro, não tem volta. Sabe o que é interessante? Isso aqui é o contrário do que Saul fez. Porque quando Saul quis conversar com Davi, com Samuel, tentou trazer Samuel para ele. Tentou trazer Samuel a toda custa para ele. Davi diz: não. Deus quis levar a criança para si. Agora quem tem que ir sou eu. O próximo aí sou eu. Quando eu morrer, eu vou encontrar a criança. Davi descobriu contentamento. Ele disse: a criança não vai mais voltar para mim. Eu acho isso aqui, meus irmãos, bonito demais, porque nesse momento Davi entendeu a disciplina, que é se contentar com a maneira como Deus fez. Sabe o que significa isso? Aguentar a vergonha de todo mundo saber que você fez de errado, porque Deus quis expor o seu pecado em público e todo mundo ficou sabendo. É suportar as consequências disso, às vezes afastamento de Santa Ceia, às vezes perder a esposa, às vezes deixar os filhos ficarem com raiva de você por algum tempo. É passar pelos aperreios de perder o emprego porque fez a coisa errada, quebrou a confiança de algo que as pessoas não vão mais confiar plenamente em você. Ele diz: eu sei, isso é duro, mas meu contentamento está que o Senhor quis que fosse assim. Eu estou tranquilo em Deus. Por isso que ele adora o Senhor. Ele adora o Senhor porque as consequências do pecado foram duras, mas ele as abraça pela bênção do Senhor que está com ele. Quem isso aqui é sério? Isso aqui é sério, porque o pecado nos leva a querer nos afastar das consequências. Sabe por que a gente não quer que o nosso pecado seja exposto? Porque a gente não quer consequências. A gente não quer nossa imagem manchada, não quer que as pessoas fiquem pensando mal da gente,
A gente não quer que as pessoas fiquem contra a gente não quer pagar o preço pelo pecado que cometeu. E Davi mostra exatamente o oposto, que isso foi bom para ele, porque quando ele viu sendo punido o seu pecado, ele viu a graça do Senhor dizendo: eu preciso me contentar num Deus que decidiu que eu ia passar por essa vergonha. Eu me contento num Deus que decidiu que eu ia pagar esse preço aqui, que eu ia ficar sem o meu filho. Ele decidiu que minha casa vai ser uma bagunça a partir de agora. Ele decidiu isso, e eu me contento, me alegro nisso. Por isso que ele foi adorar. Ele foi adorar porque ele viu as consequências do seu pecado, mas ele viu a graça de Deus em permitir as consequências do seu pecado. A gente tenta abafar, de todo jeito, porque a gente não quer sofrer as consequências. Mas as consequências do pecado na vida do crente é uma bênção da parte de Deus, para nos colocar no caminho certo. Por isso que a graça agora se abre para Davi de uma maneira incrível. Porque notem, ela aparece por trás das nuvens. Aparece quando Davi vê graça na possibilidade da criança escapar. Aparece quando Davi aceita com tranquilidade a punição que Deus deu. Agora aparece com o Senhor restaurando toda a vida de Davi depois que ele passou pela disciplina. Olha como a graça agora, parece que as nuvens se abrem e a graça se manifesta plenamente sobre ele. O texto diz que no versículo de número 24: então Davi veio a Betseba. Não é só Davi que está sofrendo. Não é só Davi que está sofrendo. Tem uma mãe sofrendo. Tem uma mãe padecendo porque perdeu o filho de dias de nascido nas mãos. Ela está sofrendo. Só que na minha versão não diz. Mas se você tiver a versão corrigida, aí tem uma diferença bem grande aí. Que na minha versão não sei porque não mudaram. Corrigida, a linguagem de hoje, a maioria das outras versões tem, que diz assim: então Davi veio a sua esposa Betseba. Mudou tudo agora. Davi foi punido. O pecado de Davi foi castigado. Ele já foi disciplinado. Tudo está resolvido. Não tem mais pendenga para trás. Não tem mais coisa para trás. Não tem mais o que está ressuscitando a vida de Davi. Ok, a imagem dele foi arranhada, a vida dele foi destruída, o filho morreu. É consequência do pecado. Mas a graça do Senhor mudou tudo. Porque quando o texto começou, disse que era a mulher de Urias. O texto começou dizendo que era a mulher de Urias, que o Senhor feriu a criança, que era a mulher de Urias. Agora o texto diz que Davi veio consolar a sua esposa. É a mulher dele agora. É a sua esposa, Betseba. A palavra consolar também aqui é muito bonita, é muito interessante, porque o texto traz a ideia de se arrepender, de mudar de ideia. É como se ele tivesse chegado a ela para passar as coisas a limpo. Ele chega a ela num ato de reconciliação. Ele volta para ela para consolar, não dizer: é assim mesmo, minha filha, é a vida. Não, ele já tinha dito isso antes. E da vez que ele tinha dito isso, Deus estava com o coração endurecido. Ele não veio dizer: é assim mesmo. Ele veio dizer: perdão. Foi por nosso caso. Ele veio buscar reconciliação. Esse consolo aqui é arrependimento. Esse consolo aqui é mudança. Ele veio colocar as coisas no devido lugar. Marido e mulher tem essa mania de botar as coisas para debaixo do tapete. Porque fulano tem direito, tem dever de me perdoar. A gente faz isso, né? Fulano casou comigo, agora aguente. A gente resolve o problema. Davi vem resolver o problema aqui. Ele procura a sua esposa e busca ajustar as coisas. A criança morreu. Culpa minha. A gente precisa se perdoar. A gente precisa resolver o problema agora. Olha a graça do Senhor se manifestando. Porque agora de novo aparece o deitou-se. De novo se deitou. Só que agora não é mais a mulher de Urias. Quem é agora? A esposa dele. Eles se reconciliaram. Tudo foi resolvido. As pendengas se ajustaram. Queridos, isso aqui é importante. Porque Abraão mentiu e colocou a esposa em perigo quando estava no Egito. E o faraó se interessou por ela e por pouco não a pegou para ser esposa dele, mas ele não pede perdão a Sara.
Isaac faz a mesma coisa e não pede perdão para a esposa. E o que nós vemos em seguida é uma Sara extremamente amargurada e a esposa de Isaac com raiva tomando partido de Jacó e ele, quando ele tenta tomar partido de Esaú. Duas famílias destruídas porque eles não se reconciliaram. Davi deles se reconciliou e se deitou com a esposa. Já era bênção suficiente, não era? Depois da disciplina, um casamento reajustado. Depois da disciplina, o negócio que começou errado vai terminar bem agora. Já está bom, já se reconciliaram, já resolveram-se. Não, Deus resolveu abençoar mais um pouquinho. O texto diz que ele se deitou com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Sabe o que é bonito nisso aqui? É que Salomão vem da palavra Shalom, paz. Davi experimentou a graça do Senhor na sua casa. Ele viu a esposa dele, que ele colocou em sofrimentos profundos, porque ele explorou essa mulher ao deitar-se com ela. Ele matou o marido dessa mulher e agora se casou com ela. Gente, ela tem que ser inimigo pro resto da vida. Ele se reestrutura com ela e Deus derrama graça sobre esse casal e eles têm um filho e ele diz: esse menino tem que se chamar Paz. Esse menino tem que se chamar Paz, apontando para aquele que restaura todas as coisas, apontando para aquele que depois da disciplina manifesta a graça, aquele que nos trouxe a paz, o príncipe da paz, aquele que uma vez morrendo na cruz nos justificou, capítulo 5 de Romanos, e uma vez justificado nos concedeu a paz. Ele disse: traga-nos a paz, dou-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Ele já apontava para o fato de que a graça se manifestou na casa de Davi, trazendo paz. Trazendo paz. Mas olha o final do comentário, que interessante. Tem uma coisa que acontece nas narrativas. Quando o autor resolve fazer um comentário, isso é importante. E o texto diz assim que e o Senhor o amou. Nasceu um menino chamado Salomão, e o Senhor o amou. O Senhor amou essa criança. O Senhor amou essa criança. Como se não bastasse, versículo 25, Davi chama aquele camarada que passou na cara dele o pecado, o agente da disciplina, o cara que trouxe a má notícia e deu uma bronca nele, o cara que disse para ele o que ia acontecer, o cara que Davi deveria estar odiando, não queria mais nem olhar para a cara. O texto nos diz que volta Natan para a história. Davi entregou a criança nas mãos do profeta Natan. Você pode dizer assim: rapaz, como é que Davi faz um negócio desse? Porque Natan não é fogo se cheio da Natan fez com a vida de Davi. Estava tudo certinho, cobertozinho, escondido, resolvido. Davi tinha se saído como o rei bondoso, que acolhe uma viúva e ainda cria o filho do outro. Olha que coisa, estava tudo certinho. Aí Natan veio, botou tudo por água abaixo, jogou tudo no ventilador, fez aquela bagunça todinha. Davi faz o quê? Pega a criança, coloca nas mãos de Natan. E o que é que Natan faz? Rebatiza o menino. Ele achou pouco, ele ainda botou outro nome do menino. Davi diz: o nome do menino é Salomão, porque ele trouxe paz para a nossa casa. A minha relação com Deus, com minha esposa foi restaurada, minha vida foi restaurada, eu estou em paz com Deus. Que bênção! Ele diz: não, mas ele não pode ser conhecido somente como a paz, ele será conhecido como Gedelias. Gedelias. O nome de Davi significa o amado. É isso que Davi significa. Mas, se você prestar atenção, a palavra, o nome do menino começa com IE, com G, que são as letras do nome de Deus. E o resto da palavra vem de Davi também. Então ele está dizendo que ele é o amado de Deus. É por isso que o texto está dizendo assim: por amor do Senhor. Quem nasceu foi um filho amado de Deus. A graça do Senhor se manifestou a Davi quando o Senhor concede um outro filho para Davi. E esse outro filho é aquele que trouxe paz sobre a vida de Davi,
que abriu as nuvens para que a graça se manifestasse. Esse filho é o amado do Senhor, é o filho amado do Senhor. Eu sei que Salomão vai dar trabalho mais tarde, mas esse texto está apontando para algo belíssimo, que é: o Senhor vai providenciar um que será a paz e que será o amado. É por isso que a primeira coisa que Deus diz quando Jesus está sendo batizado: esse é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Jesus é o filho amado do Senhor. A graça sobre a vida de Davi vem agora na pessoa de um filho que Davi morreu no lugar dele, mas nasce um filho para ser a paz, o amado do Senhor na vida de Davi também. De repente, meus irmãos, nós descobrimos que a graça se mostrou. Davi não ficou com raiva de Natan, não, deixa eu provar isso. Porque Davi teve outros filhos com Betseba, e entre um dos filhos que Davi teve com Betseba, um homem chamado, que ele chamou de Natan, em homenagem ao profeta. E de Natan nasceu Jesus, lá em Lucas. Porque enquanto Mateus veio por meio de Salomão, em Lucas veio por meio de Natan, o segundo outro filho de Davi, com Betseba também. Davi ficou com raiva de Natan, não, fica com raiva do pastor do conselho. A ideia é: a graça do Senhor se manifesta em meio à disciplina. E depois que a disciplina passa, a graça ela superabunda onde houve a abundância do pecado. Queridos, isso aqui nos mostra passos que nós deveríamos seguir enquanto alvos de disciplina do Senhor. Quando nós pecamos, nós tomamos a mesma atitude de Davi. É vergonhoso, mas quando nós pecamos, a nossa tendência é fazer a mesma coisa que Adão e Eva tentaram: cozer folhas como roupa e se esconder na maca. Davi trabalhou o capítulo inteiro para esconder o seu pecado. Mas, meus irmãos, a Escritura em canto nenhum nos instrui a escondermos o nosso pecado. Ele nos instrui a confessarmos o nosso pecado, que é mais, confessarmos aos outros os vossos pecados, eles nos serão perdoados. Confessar o nosso pecado, mas nós não podemos achar que toda vez que eu confesso o meu pecado, está resolvido, não tem consequências. Tem. Todo pecado tem consequências: vergonha, separação, tristeza, vai trazer consequências. Mas em meio, meus irmãos, à disciplina do Senhor, em meio à mão pesada do Senhor, como Davi diz no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto a mão pesada do Senhor estiver sobre nós, por causa do nosso pecado, eu não clame ao Senhor. Busque a presença do Senhor, humilhe-se na presença do Senhor, não porque simplesmente você quer que o Senhor volte atrás e o alívio venha, mas porque você precisa ter convicção de que mesmo debaixo da disciplina, Deus ainda é misericordioso. Deus ainda tem misericórdia de nós. É por isso que Davi se lembra das misericórdias. No primeiro versículo, quando ele vai falar no Salmo, quando ele vai falar sobre a graça, ele diz: a misericórdia do Senhor, é por base da misericórdia do Senhor. E nós somos bem-aventurados por termos o nosso pecado perdoado. Nós vamos nos lembrar, queridos, que quando o Senhor estiver nos dando uma surra, Ele ainda está sendo misericordioso. Ele está sendo muito bondoso. Sabe por quê? Porque pai nenhum bate em filho porque gosta. Os pais batem nos filhos para que os filhos se corrijam. E nenhum pai bate no filho com a força que ele tem no braço. Nenhum. A gente dá uma encurtada bem grande no braço. Nenhum pai solta o braço do filho. É por isso que o próprio Deus diz que quando ia bater em Israel, dava uma segurada no braço, porque se ele batesse com força, esmagava. O Senhor, quando bate em nós, meus irmãos, por causa do nosso pecado, Ele já está exercendo misericórdia. Esse é o nosso desafio hoje: aprendermos a enxergar a misericórdia em meio à nossa disciplina. Quando o Senhor estiver nos disciplinando, lembre-se, você já precisa confiar na sua misericórdia. Quando Ele exercer a disciplina sobre você, mesmo que você esteja passando por vergonha, mesmo que você venha passar por muitas tristezas,
mesmo que você venha passar por separações, mesmo que as consequências do seu pecado sejam duras para você, lembre-se sempre que o Senhor é bom e que nós devemos adorá-lo. Por isso aprenda, meus irmãos, e essa é a segunda lição: aprenda contentamento em Deus. Aprenda a se contentar com o Senhor, porque Ele nem sempre vai suspender a disciplina, nem sempre Ele vai deixar para lá e você vai passar ileso. Às vezes Ele vai jogar para que todo mundo veja o que você fez, para que você seja corrigido publicamente. Às vezes Ele vai suspender a sua misericórdia para aumentar a sua graça. Por isso aprenda a se contentar com o Senhor, aprenda a adorar a Deus mesmo quando Ele estiver te disciplinando, aprenda a glorificar ao Senhor, porque o Senhor nos basta. A vergonha de apanhar é grande. Mas uma vez, conversando com um rapaz, ele disse uma coisa que eu achei interessante: e não ter um pai, ele sentia falta de surras, ele sentia falta de alguém para discipliná-lo. Porque enquanto todo mundo reclamava que tinha tomado uma surra do pai, a única coisa que ele queria era ter um pai para às vezes dar umas pancadas nele. Nós temos um pai que cuida de nós, meus irmãos. Nós temos um pai que nos disciplina. E o autor aos Hebreus diz que se você está sem disciplina é porque você é bastardo, você não é filho. Porque Deus disciplina o filho a quem Ele ama. E se nós estamos sob disciplina, Deus nos ama. Deus está cuidando de nós. Deus está nos amparando. Por isso nós temos que aprender a estar contente na presença do Senhor. Se formos alvo de disciplina do Senhor, adore ao Senhor. Ele não está deixando você ir para o inferno. Adore ao Senhor, Ele não te abandonou. Adore ao Senhor, Ele não te deserdou. Adore ao Senhor, Ele te considera filho. Esteja contente, fique feliz quando estiver apanhando de Deus. Porque depois que a disciplina passar, depois que Ele punir você, depois que Ele corrigir você, você vai descobrir o tamanho da graça que Ele vai manifestar a você. Porque Ele já enviou o seu Filho amado ao mundo. Esse Filho que morreu no nosso lugar para que a gente não morresse, não fosse para o inferno. Esse Filho que veio e nos trouxe a paz e nos reconciliou com o Senhor. Esse Filho enviado por Cristo veio para que eu e você fôssemos alvos dessa graça. De maneira que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós todos somos alvos dessa graça. Todos nós deveríamos ser condenados ao inferno, mas Deus nos resolveu mudar a sorte. Nós que éramos inimigos do Senhor, e nós sendo pecadores, o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, e nos reconciliou consigo mesmo, e nos fez não só amigos, isso é relacionamento pequeno, o Senhor nos fez filhos, adotados por Ele, para morar na casa dEle. Isso é graça, meus irmãos, isso é graça. Depois que passar as nuvens negras da disciplina, você vai ver o sorriso de um pai que te abraça. Então não fique angustiado com isso. Aprenda a abraçar a graça em meio à disciplina, porque ela vai sorrir muito maior para você depois que a disciplina passar. Eu sei que não é fácil passar por uma disciplina. Eu sei que a vergonha de ter uma disciplina anunciada na igreja é terrível. Eu sei que enfrentar o olhar do povo, então um monte de santo fica olhando assim, só um pecador, não está tomando a ceia não. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente tomando as consequências para a nossa família, nem sempre casamentos vão ser restaurados. Às vezes, após o pecado, se desmancha mesmo. Às vezes, após o pecado, os filhos se afastam mesmo. Às vezes, depois do pecado, você vai ser demitido mesmo. Às vezes, após o pecado, você vai passar por necessidade mesmo. Às vezes, existem essas consequências. Mas quem te disse que o Senhor reteve a sua graça? Enquanto estiver passando pela disciplina, corre por misericórdia a Deus, para que Ele suavize a sua disciplina. Quando a disciplina passar, aprenda a ser contente no Senhor, porque Ele te poupou e Ele foi muito abençoador para você enquanto você estava passando por esse perrengue. E lembre-se sempre, nenhuma disciplina esconde a graça, porque a graça brilha cada vez mais depois que a disciplina dele passar. Deus nos dê graça e sermos disciplinados debaixo da misericórdia e da graça de Deus.
Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que às vezes nós precisamos apanhar um pouco. Às vezes, Senhor, por causa da nosso apego ao dinheiro, nossa idolatria ao dinheiro, a gente gasta mais do que deveria e paga o preço por isso, e passa alguns perrengues na vida. Às vezes, ó Senhor, nós pecamos contra o Senhor em maltratar o nosso próximo, maltratar nossos irmãos, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, e recebemos punição por conta disso, tendo relacionamentos rompidos e quebrados. Senhor, às vezes nós agimos de má fé para as pessoas, e essas situações às vezes nos levam a crimes que nós precisamos pagar, sejam mentiras, roubos, furtos, adultério. Mas, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a enxergarmos a sua misericórdia em meio à disciplina do Senhor. E nós não estamos sendo considerados como bastardos, pelo contrário, o Senhor nem ligaria para o que a gente está fazendo. Mas quando estamos sob disciplina, o Senhor tem misericórdia de nós, por isso o Senhor nos ajuda, Senhor, para que ao invés de nos afastarmos de Ti quando pecarmos, e buscarmos esconder o nosso pecado, venhamos ao Senhor humildemente e confessemos o nosso pecado ao Senhor, na certeza de que o Senhor é misericordioso. E que em meio, Senhor, à disciplina do Senhor, tenhamos o coração contente no Senhor, sabendo que o Senhor nunca vai nos punir mais do que deveria, e que toda a punição que o Senhor nos traz é para o nosso bem, e que nós vamos nos acomodar a isso, aceitando o Senhor com alegria a disciplina do Senhor, adorando ao Senhor. E nos dá, Senhor, a bênção de vermos a sua graça se espalhando na nossa vida depois da disciplina, com a alegria de sabermos de que nada que aconteceu no passado vai ser passado na nossa cara novamente, de que o Senhor consegue restaurar qualquer que seja a estrutura de pecado, por causa da sua graça, apontando para bênçãos ainda maiores no futuro. Ajuda-nos nesse sentido, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós te rogamos. Amém. Amém, queridos. 5 minutinhos para tomarmos uma água, um café, e nós voltamos para a nossa escola dominical.